mais esta aula. Sou o professor Maurício Felipe Manzali e nessa oportunidade eu vou lhe apresentar a unidade 1 da disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. É uma disciplina muito rica no conteúdo que ela traz. Eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante no seu desenvolvimento acadêmico, seja enquanto pesquisador, seja enquanto um olhar diferente para as diversas disciplinas que você esteja cursando, buscando uma outra razão para essas disciplinas e para os conteúdos dela também. E é uma disciplina que ela vai nos inserir no processo científico por método e por metodologia. Agora, antes de eu entrar na disciplina, eu convido você a assistir o vídeo comigo. Vamos a ele? Olá, aluno! Em Metodologia do Trabalho Acadêmico, discutiremos os vários tipos de conhecimento, o comum, o filosófico e o teológico. Veremos a base do conhecimento científico, destacando as diferenças entre pesquisa teórica e pesquisa empírica. Refletiremos também sobre o papel da ciência na sociedade atual e sobre os procedimentos do fazer científico e acadêmico. Então, depois que você viu o vídeo, eu vou fazer uma introdução com você à disciplina. A disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico ela é uma disciplina que ela trabalha basicamente com a questão da ciência, as relações da ciência. Agora eu convido você a refletir comigo. O que vem a ser ciência? O que é um processo científico? Como que se desenvolve um processo científico? O processo científico ele está ligado a quem? Qualquer tipo de pessoa pode fazer um processo científico ou desenvolver um processo científico. Então, como você vê logo aqui no livro, provavelmente você, universitário, pode imaginar que a ciência sempre foi alguma coisa relacionada somente às universidades, ou que seja, né, um fenômeno recente, um fenômeno da atualidade. Muito bem, pensar em ciência é pensar alguma coisa que se desenvolve a partir da curiosidade, a partir da dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu quero conhecer um pouco mais sobre aquele assunto, então eu vou buscar informações acerca daquele assunto. E o processo científico, ele começou há muito tempo atrás, dos nossos tempos da atualidade, com dois objetivos principais. O primeiro, de preparar os jovens, privilegiando áreas como gramática, lógica, geometria, música e astronomia, e preparar o exercício de algumas profissões, a exemplo da teologia, da medicina e da advocacia, até então entendidas como profissões nobres, notadamente essas últimas que eu disse. Por que dessas áreas? Por que essas áreas elas foram destacadas? Porque são áreas que elas trabalham com a razão, elas trabalham com o pensamento, elas trabalham com a reflexão, são áreas que trabalham com a argumentação, com poder de persuasão, e para isso eu preciso de um processo reflexivo, e esse processo reflexivo ele precisa ser também sistematizado. Então, o valor da razão, o uso da competência intelectual foi então impregnado nas universidades e diferentes universidades começaram então a se destacar para um processo de desenvolvimento científico. E a partir da década de 1990, trouxe o surgimento de um grande número de universidades privadas dedicadas, então, ao desenvolvimento do processo científico e também auxiliando na construção de uma sociedade científica, auxiliando no bom desenvolvimento aqui dos seres humanos. Nos dias de hoje, a vida universitária moderna está totalmente ligada à ciência e ao desenvolvimento científico. E as universidades atuais são centros de produção e transmissão de conhecimento, portanto, de ciência. Então, a ciência ela está sendo efetuada onde? Nas universidades ou nos centros universitários ou nos grandes centros onde a gente tenha o uso da razão, o uso da experimentação, o uso do pensamento, o uso do saber fazer ciência, que é alguma coisa bastante diferente. Agora vamos entrar então no nosso primeiro tópico, conhecimento comum, conhecimento teológico e conhecimento filosófico.
Fazer ciência é produzir conhecimento. E a produção do conhecimento não é uma coisa que aconteceu nos dias atuais, mas a produção do conhecimento já acontece, né, desde quando a gente tem contato com a humanidade, e essa humanidade passa a refletir e passa a fazer o seu pensamento científico e o pensamento um pouco mais consolidado pelo uso da razão em função de diversas necessidades, dadas aquelas áreas que eu havia dito para você anteriormente. Então, primeiro, trataremos de entender o que vem a ser conhecimento e a sua importância. Podemos dizer que conhecer é noção de ter algo, né? A noção de algo. Eu conheço alguma coisa porque eu tenho noção daquela coisa. O conhecimento não é algo que seja acabado, muito pelo contrário. Quanto mais se aprofunda em algum assunto, mais eu tenho a noção de que eu preciso conhecer mais do que ele, mais daquele assunto. E por qual razão? Porque quanto mais eu leio sobre alguma coisa, quanto mais eu presto atenção em alguma coisa, pode ser um assunto, pode ser um comportamento, pode ser uma fala, pode ser um gesto, ou seja, quanto mais eu me dedico para conhecer aquilo que eu estou com vontade de conhecer ou queira conhecer um pouco mais eu tenho a noção de que eu preciso conhecer. Então, o conhecimento está ligado à noção de algo, de saber de alguma coisa. E o conhecimento, ele começa a ser obtido a partir da leitura, da convivência com amigos, da convivência com amigos da escola, com amigos do trabalho, grupos sociais. O seio familiar também é um centro de produção de conhecimento, porque em cada ambiente que nós estivermos, esses ambientes nos trazem reflexões diferentes, esses ambientes nos trazem comportamentos diferentes, nos trazem informações diferentes. E o conjunto maior de informações que eu puder buscar, ele vai me ajudar no desenvolvimento, então, do meu conhecimento. Inicialmente, não vamos falar em conhecimento científico sistematizado, mas vamos começar a tratar do conhecimento, o conhecimento solto mesmo, né? Aquele que a gente vai chamar de senso comum, ou de conhecimento comum, ou de conhecimento vulgar, como alguns queiram. Então, ficamos com uma dúvida aqui inicialmente. Qual a diferença entre a fala de um cientista que afirma que a temperatura da Terra vem aumentando de forma sistemática e a fala de um indivíduo que, independentemente de ter ou não formação acadêmica, discorda do aquecimento global? Eu te fiz uma pergunta aqui. E toda vez que nós temos uma pergunta, essa pergunta nos leva a algum tipo de reflexão. Vamos ver uma outra pergunta aqui também? Qual a diferença entre a busca de respostas para a origem do mundo e a busca de respostas para a finalidade da vida humana? Percebe essa pergunta? Eu volto a ela. Qual a diferença entre a busca de respostas para a origem do mundo e a busca de respostas para a finalidade da vida humana? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Já parou para pensar sobre esse aspecto? Se você não parou para pensar ainda, pense aí muito rapidamente e tenta refletir sobre algum tipo de resposta que você daria a essa pergunta que eu acabei de lhe fazer. Vamos mais uma aqui que gera dúvida também? Qual a diferença entre atribuir a existência do mundo a um ser superior, criador e onipresente, e entender que o mundo se constitui a partir de uma sucessão de improváveis eventos? Então veja, eu trouxe para você aqui 3 perguntas que elas não têm respostas fechadas, respostas acertadas, respostas que podem ser colocadas como únicas, mas existem aquelas respostas das quais eu acredito. Então, o conhecimento, ele começa inicialmente pela curiosidade, ele passa ali por uma questão de crença, ele vai passar por uma questão de valorização dessa crença, ou de que forma que eu valorizo aquela crença ou aquela informação que eu tenho, de que forma que eu valorizo aquela curiosidade que eu também tenha, para que depois eu diga, não, a resposta certa é essa daqui. E quando eu disser que a resposta certa é essa daqui, eu estou na fase do argumento, eu estou na fase, então, do positivismo, eu já estou na fase, então, de dizer a afirmativa, ela é correta, ou a resposta ela é correta por tais circunstâncias ou por tais motivos. Aí eu já estou na parte da
argumentação. E um dos primeiros tipos de conhecimento, né, que nós temos é o conhecimento chamado de conhecimento comum. E o conhecimento comum, ele é elaborado a partir das nossas próprias opiniões e daquilo que os nossos sentimentos e os nossos sentidos conseguem captar, não estando sujeito a qualquer tipo de crítica ou de verificação. O conhecimento comum, ele é também chamado de senso comum ou conhecimento vulgar. É aquele que não é verificável, é aquele que eu não consigo refutar em termos de teoria, porque ele parte da crença, ele parte daquilo que eu acredito, ele parte daquilo que eu vejo o mundo acontecer. E aqui eu chamo você para uma observação. O senso comum não é universal. Ele depende das condições sociais e históricas de cada grupo social. E aqui, por que eu chamo a atenção para você para essa observação? Que o senso comum não é universal. O senso comum, ele é efetuado a partir do momento em que eu estou inserido em algum meio. Então você tem aqui, né, no nosso livro, você tem uma figura. O que essa figura te remete? Ela te remete a um tipo de sociedade, que pode ser uma sociedade diferente daquela em que você vive, pode ser uma sociedade diferente daquela que eu vivo também. E as crenças, os juízos, os valores dessas sociedades, elas são diferentes. E por qual razão? Porque elas estão inseridas em grupos sociais diferentes, elas estão inseridas em locais diferentes, elas têm hábitos, costumes, valores que sejam diferentes, ou a linguagem dessas pessoas são diferentes, portanto, a sua crença também é diferente. Daí que o senso comum, ele é superficial, é aquele conhecimento raso, é aquele conhecimento que não está impregnado de argumentação científica, porque não tem base científica, mas é aquele conhecimento vago, raso, que a gente tem sobre as coisas. Então vamos ver mais sobre o senso comum. Pode-se dizer que o senso comum não pretende ensinar nada, ele apenas quer persuadir. Então, o senso comum não é um critério de ensinamento. O senso comum, ele não procura fazer com que as pessoas conheçam mais sobre determinado assunto a partir do ensinar. Mas o senso comum, ele faz com que as pessoas conheçam mais das coisas a partir da repetição de atos, da repetição de cultura e da repetição de conceitos. E aí que o senso comum, ele parte do princípio da máxima de eu acho que. Eu não sei que, mas eu acho que. E aqui nesse quadro eu mostro para você as principais características do conhecimento comum e as respectivas formas da sua apresentação. Então, as características do senso comum, ele é valorativo e sensitivo, porque ele está baseado em crenças, valores, emoções, hábitos. Ele é reflexivo, não conclusivo, não pode ser tomado como verdadeiro, nem representa formulações gerais, por isso que ele não pode ser ensinado, a não ser que seja pela própria repetição. Ele é assistemático, visa a repetição de experiências, mas não a sistematização de ideias no que concerne a validá-las. E assim por diante. Ele é verificável e qualitativo, ele é falível e inexato, e ele é superficial. Conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar, simplesmente estando junto das coisas. Porque eu vi, porque eu senti, porque disseram, porque todo mundo diz. Essas são as palavras mágicas que são utilizadas no senso comum. E agora, caro aluno, vou passar a você a nossa primeira interatividade da aula. Acompanhe a leitura. Avalie as assertivas acerca do apresentado até então. 1. Atividades laborativas ou mesmo de comunicação necessitam de pensamento, preparação, descrição e razão. 2. A observação é uma forma de obtenção de conhecimento? 3. A observação permite produzir conhecimento? É possível afirmar que está correta apenas alternativa A, que diz A1, alternativa B, 1 e 2, alternativa C, 1, 2 e 3, alternativa D, 2, alternativa E, 2 e 3. Reflita sobre a interatividade, responda, daqui a pouco eu retomo a aula.